Amém, amém. Hoje nós estamos aí dando continuidade ao nosso estudo da cronologia dos evangelhos e nós estamos na última parte da sessão de Yom Teruah, Festa das Trombetas, a Sukkot, Festa dos Tabernáculos, parte 10. O título do estudo de hoje é As Últimas Chuvas. E esse será o último estudo, porque a gente conclui o período da Festa dos Tabernáculos. No estudo de hoje, Yeshua chega a Jerusalém para celebrar as festas, e tudo aquilo que a gente vai estar abordando aqui hoje foi durante o período das festas em Jerusalém. Na semana passada, nós paramos exatamente quando Yeshua estava viajando da Galileia para Jerusalém. Ele deu uma parada ali na região da Samaria, foi rejeitado pelos samaritanos, que anteriormente o haviam reconhecido como Messias, mas que naquele momento não mais o aceitavam pelo simples fato de que ele não quis se adequar ao sistema deles de adorar a Deus, mas estava indo em direção a Jerusalém para adorar a Deus segundo aquilo prescrito na lei de Deus. Então isso incomodou os samaritanos. Os samaritanos, portanto, rejeitaram e desprezaram Yeshua por causa disso. E hoje a gente começa aqui no evento 1, a Festa dos Tabernáculos. O último texto que nós lemos na semana passada, ele falava o seguinte, era João capítulo 7, versículo 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Então ele chega em Jerusalém, escondido, porque ele estava evitando já há muito tempo ir à região da Judéia, porque ele sabia a intenção dos fariseus e dos saduceus em matá-lo, porque ele não, assim como aconteceu com os samaritanos, né, ele não se adequava, ele não se submetia ao sistema religioso estabelecido pelo judaísmo, né, pelos judeus, que seria o judaísmo, e por causa disso também eles o desprezavam e queriam matá-lo. Então ele vai para a festa em obediência a Jeová, cumprindo a obrigação de que 3 vezes ao ano todo israelita deveria ir para Jerusalém, na festa da Páscoa, na festa de Pentecoste e na festa de Tabernáculo. Então essa era a última festa do ano e ele estava indo para Jerusalém para cumprir o seu papel como israelita, como alguém que era fiel aos mandamentos de Deus, e ele sabia o que estava aguardando ele. Ele sabia que aguardava perseguição, ele sabia que a intenção das pessoas era encontrar uma oportunidade para matá-lo. Então ele foi ali escondido. A partir do versículo 11 até o versículo 18, o texto de João, capítulo 7, nos diz o seguinte. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Algumas pessoas usam essa expressão por medo dos judeus e dão uma conotação pejorativa ao judeu, né? Principalmente dentro da perspectiva da visão católica da teologia da substituição, os judeus eram pessoas más. O que eles ignoram é que Jesus era judeu. Os discípulos que eram fiéis a ele eram judeus. Portanto, o termo judeu aqui que eles estavam com medo, quando a gente analisa o contexto, nós sabemos muito bem de quem se tratam. São os líderes religiosos, né, de Israel que dominavam o judaísmo. Esses eram os judeus. Era um grupo dentro dos judeus que estavam tentando a morte dele. Então, até mesmo aquelas pessoas que comentavam a respeito de Yeshua, elas estavam receosas com relação aos líderes religiosos. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? O que eles estão querendo dizer aqui? Basicamente é o seguinte, como que ele consegue falar algo tão maravilhoso, tão extraordinário, como que ele consegue transmitir a mensagem de Deus para a gente de uma maneira com tamanha autoridade, sendo que ele não estudou nas nossas escolas, na nossa yeshiva, que é a escola, seria como se fosse um curso superior, né, para ensinar o judaísmo
para o povo de Israel. Então, como que ele é capaz de manifestar algo tão extraordinário se ele não participou do nosso sistema educacional? Então, basicamente, o questionamento que eles estavam levantando era isso. E aí o texto continua. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então aqui Yeshua declara, diante dos sábios de Israel, que ele era aquele a quem o Pai enviou. O que Israel estava aguardando já há muito tempo? Ele estava aguardando o cumprimento da promessa do profeta de Deuteronômio capítulo 18. Então quando Yeshua fala para eles, olha, a doutrina que eu vim falar para vocês, ela não é minha, mas daquele que me enviou, o que ele está testificando diante dos sábios que estavam maravilhados ali com o que ele estava falando, era que ele era o cumprimento daquela promessa de Deuteronômio 18. Que lá em Deuteronômio 18, nós já fizemos um estudo aprofundado a respeito de Deuteronômio 18, mas ele testifica que Deus levantaria um profeta à semelhança de Moisés, que ele falaria ao povo tudo aquilo que ele ouvisse da boca do Pai. Ou seja, ele não viria para poder falar de si mesmo, ele viria para proclamar do Pai. E Yeshua, então, na festa dos tabernáculos, toda a nação de Israel reunida em Jerusalém, e ele dá esse testemunho no templo, que é que eu não vim aqui para estabelecer a minha doutrina, mas daquele que me enviou. Isso faz com que ele coloque uma distinção muito clara entre ele e os sábios que o estavam julgando. Por quê? Porque o que ele estava declarando ali é o seguinte: eu não estou inventando nada. Né? O texto fala que se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O que ele está querendo dizer aqui? Aqueles que já andam de acordo com aquilo que o Pai estabeleceu como verdade, a sua lei, a sua aliança, os seus mandamentos, aquele que anda de acordo com ela, eu não preciso explicar muito para ele, porque ele automaticamente vai reconhecer que o que eu estou transmitindo aqui para vocês já estava escrito ali. Agora, por que os outros não conheciam compreender aquilo? Porque, como eu já expliquei em vários episódios anteriores, eles não liam mais a Torá. O que eles estavam preocupados era em ouvir a mensagem dos sábios e dos anciãos. Então a única coisa que eles acreditavam era o que os sábios e os anciãos transmitiam para ele, e não mais o que a palavra de Deus transmitia para ele. Então Yeshua faz uma distinção muito clara aqui a respeito do eu estou aqui para falar aquilo que está escrito. E quem segue aquilo que está escrito, eu não preciso explicar nada para eles, que eles vão ver, de cara, eles já vão reconhecer. Ele simplesmente está pregando aquilo que o Pai determinou como verdade. Só que aí ele continua. Ele continua e diz: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e não há nele injustiça. Aqueles que estavam diante dele julgando ele, viviam baseado em tradições e doutrinas de homens e não na palavra de Deus, tradições e doutrinas de homens que nada mais são do que rudimentos deste mundo, que não tem valor algum, como o próprio apóstolo Paulo posteriormente menciona. Então ele faz essa separação clara, né, entre, vamos dizer aí, o joio e o trigo, diante daqueles que estavam ali, não só querendo matá-lo, mas naquele momento em que eles escutavam ele no templo, estavam maravilhados com aquilo que ele ensinava. O que chama a atenção para a gente aqui é que todo esse evento, toda essa situação aqui, era uma disputa entre a quem que Yeshua estaria submisso. Por que ele fala algo tão extraordinário se ele não participa do nosso sistema educacional? Se ele não aprendeu conosco? Se ele não aprendeu com os nossos sábios? E aí ele fala: não me interessa aprender com os sábios de vocês. Eu vim para dar testemunho daquilo que o Pai enviou. Mas aí o que me chama a atenção é que muitas vezes pessoas hoje em dia que se declaram seguidoras de Yeshua,
influenciadas às vezes pela paixão da carne, por uma admiração que eu já mencionei a respeito disso no estudo anterior, a respeito do povo judeu, uma admiração que às vezes perde a noção do racional, do limite, elas chegam ao ponto de virar e falar o seguinte: um dia o meu sonho é enviar meu filho a estudar em uma yeshiva em Jerusalém. Ou seja, essas pessoas estão querendo fazer um processo contrário daquilo que Yeshua fez. Yeshua vem a Jerusalém e testifica da verdade de Deus, e aqueles que eram os líderes da yeshiva falam: como que esse cara pode falar isso se ele não foi nossos alunos? Se ele não foi um dos nossos alunos? E aí ele critica eles e fala: olha, a diferença entre mim e vocês é que eu vim para falar a vontade do Pai, e vocês querem falar de vocês mesmos. Vocês querem estabelecer as suas próprias doutrinas. Eu vim fazer aquela doutrina que é o beabá, que qualquer um que quiser viver de acordo com a vontade do Pai vai entender e vai fazer aquilo que eu estou fazendo. Não é segredo nenhum. E aí as pessoas que hoje querem mandar os seus filhos para uma yeshiva, né, ou que pelo menos pensam na possibilidade, como seria maravilhoso se eu pudesse enviar o meu filho para a yeshiva, o que elas estão declarando é o seguinte: eu preciso fazer aquilo que Yeshua não fez. Eu sou um seguidor de Yeshua, ou eu sou uma seguidora de Yeshua. Eu creio que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que ele enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Porém, isso não é suficiente para mim. Eu preciso da sabedoria dos judeus da yeshiva, do qual Yeshua nunca precisou. Mas eu preciso, porque aquilo que Yeshua tem para me dar, através da revelação da palavra e através do agir do Espírito Santo dentro de mim, não é suficiente. É maravilhoso aquilo que eles ensinam lá. Só que aquilo que eles ensinam lá é judaísmo. É justamente aquilo que Yeshua condenou e desprezou. Por quê? Porque eles acrescentavam e diminuíam da palavra de Deus. Eles estabeleceram um sistema baseado em doutrinas de homens. E ele veio, não estabelecer uma verdade, ele veio reestabelecer a verdade baseada na doutrina do Pai. Então é curioso como que essa situação aqui, ela deixa claro que muitas vezes a concepção daqueles que seguem Yeshua, elas estão contaminadas pelo fermento dos fariseus, e isso não permite que eles vejam de maneira clara aquilo que o texto bíblico está nos falando. Nós não temos que admirar nada que está vindo lá da yeshiva, porque Yeshua não admirou. Yeshua não admirou. Na verdade, ele foi condenado por aqueles que controlavam as yeshivas. E por que hoje eu vou considerar que elas são algo maravilhoso? Eles mudaram? Eles se submeteram a Yeshua, reconheceram seus pecados, abandonaram suas tradições e doutrinas de homens? Não, continuam fazendo a mesma coisa. E por que eu quero estar no meio deles? Né? Isso é algo que a gente tem que refletir e compreender realmente quem nós estamos seguindo. E aí o texto continua no versículo 19. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Esse texto chama atenção por dois motivos. O primeiro motivo é que essas mesmas pessoas que pensam em enviar os filhos para a yeshiva, eles acreditam que, através da fé em Yeshua, aquele que veio e pagou o preço dos nossos pecados, nós devemos viver em obediência aos mandamentos de Deus. E aí, no raciocínio deles, enviando os filhos para a yeshiva, os filhos vão aprender a respeito da lei de Deus. Só que o que Yeshua está falando para os líderes da yeshiva é o seguinte: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós cumpre a lei. Ou seja, quem está falando a verdade? É Yeshua ou a nossa própria concepção de achar que a verdade está sendo dita lá dentro? Porque eu não posso falar que Yeshua é meu Senhor e, ao mesmo tempo, ignorar advertências sérias que ele faz com relação ao fermento dos fariseus. E aqui, mais uma vez, uma advertência séria falando o seguinte: vocês não cumprem a lei de Moisés. Mas ainda assim eu quero mandar o meu filho para lá para aprender a lei de Moisés? Não, ele não vai aprender a lei de Moisés, ele vai aprender a lei de alguém. É a mesma coisa de você mandar o seu filho para a escola dominical na Igreja Batista, para estudar na escola dos juniores. Ele vai aprender a doutrina batista. Ou é você mandar os seus filhos para fazer o catecismo na Igreja Católica. Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava no colégio presbiteriano, colégio João Calvino. E eu tinha amigos que estudavam no colégio católico, colégio Angélica. E eu, na minha inocência, né, eu muitas vezes falava com minha mãe, e eu cresci na Igreja Batista. Então a visão
cristã, ela era mais próxima da visão presbiteriana do que da Igreja Católica. Né? No Colégio Angélica eles tinham lá os santos, eles tinham as freiras, os alunos que normalmente iam ali faziam catecismo. E eu, na minha inocência, eu olhava aquilo e falava, mãe, me coloca lá no Colégio Angélica, porque eu tenho os amigos meus que estudam lá. E aí eu ficava perguntando, às vezes, a respeito desse negócio de catecismo, por que eu não faço catecismo? E naquela inocência de criança, eu não compreendia que o catecismo, ou a escola de novos crentes na Igreja Batista, ou qualquer outro tipo de ensinamento que uma denominação ela vai me dar, o que ela vai me fazer é me treinar para me tornar um discípulo ou um propagador da versão deles da palavra de Deus. Se eu for fazer o catecismo, eu vou aprender a me tornar um católico, segundo as regras da Igreja Católica. Se eu for para a escola de novos crentes para ser batizado na Igreja Batista, eu vou ser ensinado a me tornar um batista. E se eu for para a yeshiva, eu vou aprender a ser um judeu, a seguir o judaísmo. E o que Yeshua nos fala é o seguinte, venha a mim. É a mim que vocês têm que vir. Porque eu tenho a palavra de vida eterna para vocês. Porque eu vim para falar daquilo que o Pai falou. Eu não vim para falar daquilo que o João Calvino falou, daquilo que o Lutero falou, daquilo que o Papa falou, daquilo que o Rabino fulano de tal falou. Eu vim para falar do Pai. E o meu objetivo é levar vocês até o Pai. Simplesmente isso. E as pessoas ficam querendo complicar. Elas abandonaram, às vezes, a visão cristã delas, denominacional, mas elas querem vir para uma vida de obediência à lei de Deus, mas elas querem ainda algum tipo de denominação para dominar sobre elas. E aí elas têm que ficar, de alguma maneira, trazendo o judaísmo para o meio delas. E eles são aqueles que Yeshua fala aqui no versículo 19, vocês não cumprem a lei. Então o que eu tenho que aprender com eles a respeito da lei? Nada, eles não cumprem. Eu posso aprender com eles a visão, ter um conhecimento histórico, para que eu possa compreender os erros deles e não cair nos erros deles. Quer dizer que absolutamente tudo que eles falam é errado? Não, não é absolutamente. Não existe absoluto em nada. Em nada. Eu posso ler um livro de budismo e eu vou encontrar alguma coisa coerente com a palavra de Deus ali, no que diz respeito ao amor, no que diz respeito à paz, no que diz respeito ao respeito ao próximo, e caridade e outras coisas. Mas quer dizer que eu vou usar o budismo como uma referência da minha vida espiritual? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Da mesma forma, o judaísmo ele tem coisas interessantes. Ele tem pensamentos, frases interessantes. Né? Algumas pessoas que gostam de usar os livros de oração deles ficam admirados. Nossa, que orações lindas e tal. Tudo bem. Agora, Yeshua deixa claro, vocês não guardam a lei. Eu vou usar essas pessoas como referência para mim, e se um dia eu me tornar igual a elas? Né? Existe não sei dizer, não é um estudo, mas existe um conceito, né, que você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive com elas. Então, se eu me coloco em um ambiente onde eu tenho apenas pessoas que não obedecem à lei de Moisés, e essas pessoas são aquelas com quem eu mais me relaciono, né, no caso, dentro de um ambiente religioso, eu vou me conviver com os judeus, aqueles a quem Yeshua disse, vocês não obedecem à lei, não os judeus, mas o judaísmo, a tendência é que a cada dia eu me torne mais semelhante a eles. E é isso que eu quero? De maneira nenhuma. O que eu não quero não é viver em obediência aos mandamentos do Pai? Então, será que eu não posso me contentar com aquilo que Yeshua tem para me oferecer? A palavra dele revelada? O Novo Testamento? E, acima de tudo, a presença do Espírito Santo em nós, que nos foi dado para nos guiar em toda a verdade? Será que não funciona? Não está funcionando? Jesus não está conseguindo cumprir aquilo que ele prometeu? E eu preciso pegar essa muleta do judaísmo e usar porque é bonito? Porque tem um certo charme? A gente tem que pensar muito sério a respeito disso. O segundo ponto que esse texto nos traz é a questão da visão cristã. Né? Que muitas vezes quando a gente fala a respeito de obedecer os mandamentos de Deus, as pessoas viram e falam assim, mas você está querendo ser salvo pela lei. Se a lei salvasse alguém, Jesus não precisava ter vindo para morrer porque o povo judeu guardava a lei. Não. O povo judeu não guardava a lei. O texto aqui é muito claro. Então, primeiramente, esse argumento de que o povo judeu guardava a lei e que se
a lei fosse importante, Jesus não precisava ter vindo, ele veio justamente porque a lei não era suficiente. Primeira coisa, isso é besteira, porque eles nunca guardaram a lei. Segunda coisa, quem fala isso não compreende a totalidade da história bíblica. A aliança, que é o contrato no qual a lei está contida, a aliança ela foi quebrada lá no Monte Sinai. Ela não foi quebrada durante os anos de história de Israel. Ela foi quebrada lá na origem. No dia que Moisés sobe para o monte e eles constroem um bezerro de ouro e se curvam diante desse bezerro de ouro para adorá-lo, a aliança ali já foi quebrada. Tanto que quando Moisés desce, o que ele faz com aquela pedra? Quebra. A aliança já estava interrompida ali. E aí o que Deus fala? Eu vou matar todo mundo e começar do zero. Aí Moisés, não faz isso. Porque o seu nome é que vai ser envergonhado diante das nações. Eles vão falar que você tirou o seu povo do Egito para matar eles no deserto. Não faz isso. Perdoa. E aí Deus escuta o clamor de Moisés e perdoa o povo. Só que ali a aliança foi quebrada. A partir daquele momento, Deus institui o serviço sacerdotal, os sacrifícios contínuos, como uma maneira temporária de pagar o preço do pecado do povo que merecia a morte, que merecia a destruição, a aniquilação total. Por quê? Porque eles quebraram uma aliança de sangue. Quando a aliança foi feita, o animal foi morto, o sangue foi aspergido sobre todo mundo que estava ali e o povo se comprometeu a cumprir aquilo. E aí, logo em seguida, eles quebram essa aliança. Então, ele instituiu o serviço sacerdotal anual, a festa do Yom Kippur e outras mais, como um pagamento temporário para o perdão do pecado da nação. Só que esse pecado ele precisava ser pagado por completo para que a aliança fosse reestabelecida, como nos diz lá em Jeremias capítulo 31, a respeito da nova aliança, que a tradução correta seria aliança renovada. Então, para que a aliança fosse renovada 100% do zero, sem culpa, sem nada, toda a dívida foi paga, alguém deveria morrer. E aquele que deveria morrer deveria ser alguém que não tivesse culpa. Então, aquilo que Yeshua veio fazer, independente se depois do pecado do bezerro de ouro, Israel tivesse andado em perfeição diante de Deus, o Messias deveria vir do mesmo jeito para poder pagar o preço do pecado, porque a aliança já havia sido interrompida lá. E a aliança deveria ser renovada, reestabelecida. Então, aqueles que dizem, que usam esse argumento de que, mas se o judeu ele guardava toda a lei, Jesus não precisava ter vindo, e ele veio é porque eles não guardavam, é porque não compreende toda a verdade bíblica. Independente disso, ele precisaria vir. Só que nós não guardamos a lei para que possamos ser salvos. Nós guardamos a lei porque nós fomos salvos para andar em retidão e santidade diante de Deus. Aquilo que Israel não foi capaz de fazer no início. Ele veio corrigir o nosso erro para que nós não possamos mais andar no erro. São diversos os textos que tratam a respeito disso. O clássico aqui do nosso estudo é Ezequiel capítulo 36, a partir ali do versículo 21, me parece. Nós fomos salvos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para andarmos em retidão diante de Deus. Não que nós guardamos, somos retos, procuramos viver em obediência para sermos salvos. Isso é muito claro. Só não vê quem não quer. É porque a pessoa ainda ela quer acreditar numa mentira, ela quer ficar presa ao seu sistema religioso, e aí quando você explica para ela 1000 vezes isso, ela continua virando e falando, não, você está querendo ser salvo pelas obras. Mas, paciência. E aí continua no versículo 20, João 7, versículo 20 a 24. A multidão respondeu e disse, tens demônios, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
Os líderes religiosos queriam matá-lo por causa, principalmente, tudo começou quando ele curou aquele homem aleijado e ele mandou aquele homem pegar a cama dele, que era uma esteira, pegar aquela esteira e caminhar. A gente já tratou disso quando esse evento aconteceu. Ele mandou ali que ele quebrasse uma lei rabínica que impedia as pessoas de carregarem, a não ser que ele estivesse dentro do sistema ali de regrinhas que o judaísmo criou para poder dar volta nas suas próprias leis, né? Então, eles estavam condenando ele porque ele curou aquele homem no sábado. E outras oportunidades em que ele transgrediu as leis rabínicas. Mas de maneira específica que ele está mencionando aqui é justamente ali. Ali foi aonde eles começaram a falar: a gente tem que matar esse homem porque ele não se submete a nós. Ele não respeita as nossas regras. E aí ele termina essa parte aqui falando justamente a respeito disso. Não julgue segundo a aparência exterior, mas julgue segundo a reta justiça. Vocês querem me condenar? Me condenem segundo a palavra de Deus. Não segundo a regra de vocês, a aparência de vocês, aquilo que vocês querem estabelecer como verdade. Só existe uma verdade, e a verdade que o meu Pai estabeleceu. Vocês querem me julgar? Julguem segundo ela. Salmos 119, 137 diz assim: justo és o Senhor, e retos são os teus juízos. Portanto, a reta justiça é a justiça que vem de Deus. E ele chama a atenção para o fato de que não era isso que eles estavam utilizando contra ele. Versículo 25 a 30. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Ou seja, eles sabiam que eles estavam querendo matá-lo. As pessoas, a população já sabia. O boato, a fofoca já tinha girado em Jerusalém. Nós temos que matar aquele cara, aquele tal de Jesus que anda lá na Galileia. Mas os líderes, eles não estão preocupados com a verdade. E essa é uma realidade até os dias de hoje. Nós que vivemos aqui no meio deles, nós sabemos muito bem como que eles se comportam. Como que eles tentam passar uma aparência de santidade, mas o coração deles, não da totalidade, mas a maioria, tem um coração ruim. Não tem compromisso com a verdade. Principalmente no que diz respeito a quem não é judeu. A quem não é judeu, então, eles tratam como lixo. Na sua maioria. E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Ou seja, as pessoas estavam admiradas de que eles queriam matá-lo, mas ele estava falando com tamanha autoridade ali que eles não tinham a coragem de tomar uma atitude contra ele. E eles falavam: será que eles também estão reconhecendo que ele é o Messias? Mas estão com medo, né, de tomar uma atitude e depois saber que fizeram algo errado? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim, mas eu conheço. Não, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegado a hora. A gente viu aqui nas passagens anteriores que diversas vezes Yeshua chama a atenção para o fato de que ele foi enviado. Eu sou aquele que fui enviado. Ele me enviou. Eu não vim de mim mesmo. Ele sempre estava dando ênfase à questão dele ter sido enviado. E no final do estudo nós vamos entender o porquê que ele fez isso durante os períodos da festa. Ele disse essas palavras durante os 7 dias da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela é uma festa que ela dura 7 dias e ela tem um 8º dia que é aclopado a ela. Aclopado a ela. Que às vezes algumas pessoas falam que ela faz parte da festa, mas não faz. Pelo seguinte: o primeiro dia dos 7, ele é um sábado festivo. Durante 7 dias existem todos os rituais cerimoniais que são feitos com relação aos sacrifícios, que duram 7 dias. No final do 7, e durante 7 dias você tem que dormir em tenda, que é a representação maior da festa dos tabernáculos. No 8º dia,
O cerimonial já acabou, você não tem mais que dormir em tenda, mas o 8º dia, o dia depois da festa, ele é um sábado festivo. Então você tem um sábado festivo no primeiro dia e um sábado festivo no 8º dia. Porém, nesse 8º dia você já não tem as mesmas obrigatoriedades que você teria nos 7 dias da festa dos tabernáculos. Então ela é parte da festa, mas ela não é da festa. E foi durante esses 7 dias que ele estava proferindo essas palavras. Versículo 31 a 36. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? O que eles estão falando aqui? Eles estão falando aqui daquilo que a gente tratou no episódio As Duas Casas e as Ovelhas Perdidas. Eles estão falando aqui da possibilidade dele ir levar o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para que elas retornem e o reino seja estabelecido. Então, eles sabiam, eles tinham essa expectativa. Até hoje, o povo judeu, eles entendem que eles estão aguardando o retorno das ovelhas perdidas de Israel. O que eles não compreendem é que nós estamos retornando. Nós estamos aqui hoje. E eles não nos aceitam, assim como Yeshua veio até eles e eles não reconheceram Yeshua. Por quê? Porque eles estavam cegos por causa da religiosidade. Mas nós estamos retornando. E eles estavam nessa expectativa. Ele vai para pregar para os gregos? Ele vai para pregar para os dispersos entre os gentios? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? Aonde eu estou, vós não podeis ir? E aí a gente entra aqui no segundo evento. A gente vai continuar João capítulo 7, mas entre esse episódio e o próximo episódio, nós temos um evento que, na verdade, na nossa Bíblia, está em João capítulo 8, versículo 1 a 11, que é o caso da mulher adúltera. Só que alguns manuscritos antigos, eles colocam o caso da mulher adúltera exatamente após João 7,36. E isso faz mais sentido, porque lá no capítulo 8, o caso da mulher adúltera, ele teria ocorrido depois da festa. Só que Yeshua, ele só foi a Jerusalém por causa da festa. Porque ele sabia que se ele ficar dando sopa em Jerusalém, eles iam matá-lo. E eles iriam matá-lo antes da hora. Ele sabia que ia ter um tempo determinado para ele morrer. Mas ele estava tomando as precauções dele. Então não faria sentido, no momento em que a cidade se esvaziasse da multidão, ele continuasse ali dando sopa, eles iam prender ele. Então quando você analisa, dentro desse contexto histórico, a situação do evento da mulher, faz mais sentido que ele tenha ocorrido durante os dias da festa. Então alguns textos apresentam o caso da mulher adúltera no capítulo 7 de João, a partir do versículo 36, outros lá no capítulo 8. Só que como nós estamos fazendo aqui, ajustando o texto dentro dessa visão cronológica, a gente está trazendo ele para cá. E aí o que acontece é o seguinte, eu vou ler para vocês João 8, versículo 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente a suca dele, a tenda dele, estava construído lá no Monte das Oliveiras. Ele ia para o templo, batia lá, dava seus discursos, fazia suas pregações, e aí ele, depois que discutia com o povo, ele voltava para a suca dele, provavelmente lá no Monte das Oliveiras. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o,
para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhes: aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um. E a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa história, ela é uma das histórias mais clássicas usadas por aqueles que seguem a visão cristã da interpretação do texto bíblico para falar que Jesus veio mudar a lei. Ah, se Jesus realmente aplicasse a lei, ele teria que ter matado aquela mulher. Será? Será que é isso mesmo? A gente muitas vezes chega a conclusões como essa justamente porque nós examinamos o texto fora de contexto. E aí, quando nós examinamos o texto fora de contexto, a gente cria um pretexto para criar uma deturpação da verdade bíblica que se adeque às nossas próprias convicções. Então, a visão cristã é de que Jesus, ele teria, se ele seguisse a Moisés de verdade, ele teria que ter apedrejado. O fato dele não ter apedrejado aquela mulher, não ter condenado aquela mulher e ter falado que ela não deveria ser condenada, mostra que ele veio mudar a lei de Deus. A lei do Antigo Testamento não é mais, a lei do Novo Testamento não é mais a lei do Antigo Testamento, agora é a lei do amor. Antes era a lei de um Deus raivoso, de um Deus violento, de um Deus vingativo, mas agora não, agora nós estamos no tempo do amor. Será que realmente é isso que aconteceu aqui? Vamos ver. Deixa eu beber uma água. Primeira coisa que nós temos que notar é que a situação ela foi toda montada para criar uma armadilha para acusarem Jesus. O próprio texto nos diz isso. Versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Ou seja, eles criaram uma situação que se ele falasse sim ou ele falasse não, eles iam arrumar um motivo para incriminá-lo. Então a primeira coisa que o texto chama a atenção da gente, que a gente tem que ver no texto, é isso. Espera aí, não foi uma pergunta normal. Não foi uma pergunta para, olha, estabeleça um julgamento aqui, justo, correto, conforme o próprio Yeshua havia alertado antes, julguem segundo a reta justiça. Não foi isso. Foi uma armadilha montada para que, se ele concordasse que ela deveria morrer porque a lei de Moisés manda, eles iam virar para ele e falar com ele, você está errado. E iam condená-lo. Se ele falasse não, ela não deve morrer, eles iam virar e falar, você está errado porque Moisés mandou matá-la. Então ele sabia que era uma armação. Eles estavam tentando criar uma situação para incriminá-lo. Para que a gente possa compreender isso, a gente tem que entender o que a lei determina a respeito de um julgamento como esse. Primeira coisa está em Levíticos capítulo 20, versículo 10. Fala o seguinte: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Primeira coisa que a gente nota aqui é o seguinte: cadê o homem? Nós sabemos que era uma armação, nós sabemos que era uma armadilha. Eles trouxeram uma mulher e falaram, essa mulher foi pega no ato do adultério. O que nós vamos fazer com ela? Espera aí. O homem deveria estar ali, porque sozinha não tem como ela adulterar. Né? Como que você vai dar testemunho de que alguém adulterou sozinho? É impossível. Para cometer um adultério, você precisa da outra pessoa. Portanto, para que eles seguissem os parâmetros estabelecidos na lei de Deus, eles deveriam ter trago o homem e a mulher. Essa é a primeira armadilha, a primeira evidência da armadilha que a gente identifica aqui. Eles trouxeram só a mulher para que Yeshua determinasse juízo sobre ela. Mas esse não é o processo jurídico estabelecido na lei de Deus. Se Yeshua
desse qualquer tipo de condenação ignorando isso, ele poderia ser culpado de não estar levando em conta aquilo que a lei determina. Para o cristianismo, quando Yeshua vira e fala para eles, apedreje ela quem não tem culpa, quem não tem pecado. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Na concepção cristã, o que eles leem é o seguinte. Isso aqui eu vou falar, são as minhas palavras. Não está no texto bíblico, mas é a interpretação cristã. De maneira nenhuma essa mulher merece morrer. Pois todos que cometeram o mais insignificante dos pecados também são dignos de morte. Tanto quanto ela. Portanto, deixai-a em paz, pois esse tipo de lei não se aplicará mais em Israel. O entendimento das pessoas que veem toda essa situação é esse. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, se você contou uma mentirinha, você é digno de morte tanto quanto ela. Isso é uma outra coisa que a gente já tratou também no estudo anterior, essa história de pecadinho e pecadão. Segundo a palavra de Deus, existe pecadinho e pecadão. Na verdade, segundo as palavras de Yeshua, ele fala claramente lá em Mateus capítulo 5, aquele que não ensinar a menor das leis será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, existem leis maiores, mais sérias, existem leis menores, menos sérias. Todas são importantes. Você deve procurar guardar até a menor delas, mas existe um padrão de diferença entre elas. Existem leis que são para a morte. Existem leis que não são. O próprio apóstolo João, eu acho que isso na sua terceira carta, ele fala que aquele que peca que não é para a morte, nós oramos por ele. Mas aquele que peca para a morte, nem ora por essa pessoa. Ou seja, para João, mesmo depois de Yeshua ter vindo, morrido, ressuscitado, estabelecido a nova aliança, João tinha plena consciência de que existiam pecados que eram para a morte e pecados que não eram para a morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, falando a respeito da perversidade sexual em que o povo estava vivendo, e ele vira e fala que essas pessoas que cometem isso são dignas de morte. Ou seja, se essas leis não existem mais, se agora é só a lei do amor e do perdão, por que Paulo fala que essas pessoas são dignas de morte? Por que João fala que essas pessoas estão cometendo pecados que são para a morte? Porque elas continuam merecendo a morte. O ponto é que não cabe a nós exercer o juízo e a condenação sobre elas, e aí é um assunto para uma outra oportunidade. Mas o pecado continua sendo para a morte. Então, quando Yeshua fala para aqueles homens, atira a primeira pedra quem também não tiver pecado, ele não está falando para o cara ali, reflete se algum dia você contou uma mentirinha. Você não é uma pessoa 100% certa. Então, se você não é uma pessoa 100% certa, você acha que você deveria matar? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente vai ver aqui mais para frente a realidade. Mas, claramente, essa concepção cristã, ela está incorreta, porque em momento nenhum Yeshua falou, não atirem a pedra nela. Na verdade, ele virou e falou, atirem a pedra nela. Só que ele chamou a atenção para a consciência deles mesmos. Atire a primeira pedra dela, mas primeiro reflitam se vocês não merecem morrer junto com ela. Por quê? Por que ele levanta uma questão no ponto do seguinte, aquele que não tiver pecado, não é aquele que não tiver qualquer pecado, é aquele que não merecer está do lado dela. Por que Yeshua falou isso? Será que tem alguma coisa a ver com aquilo que ele estava escrevendo no chão? A gente não sabe, mas a gente pode especular baseado no que a gente vai ver aqui. Deuteronômio capítulo 17, versículos 6 a 11. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. As mãos das testemunhas serão as primeiras contra ele, para matá-lo. E depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo.
E farás conforme o mandado da palavra que te anunciaram no lugar que escolher o Senhor, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Conforme ao mandato da lei que te ensinarem, e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviará, nem para a direita, nem para a esquerda. Então aqui está o parâmetro estabelecido por Deus para que uma situação como essa fosse endereçada. Você tem um processo legal que você tem que seguir. O primeiro é que você tem que ter duas pessoas para poder ter uma acusação de adultério, e não só uma. Esse é o primeiro, lógico. E eles só tinham uma. O segundo é que a testemunha ocular, aquela pessoa que viu o ato sendo cometido, tem que ser no mínimo duas pessoas, e aquelas pessoas são as pessoas que têm que atirar a pedra, a primeira pedra. Será que foi por acaso que Yeshua falou para aqueles homens, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra? Lógico que não. Ele falou porque ele conhecia a lei. Ele conhecia os parâmetros na lei e, principalmente, ele sabia que era uma armadilha. A gente sabe, em diversos momentos que eles estavam ali, o texto nos diz, e ele conhecia a intenção do coração das pessoas. Nesse momento aqui ele não conhecia a intenção, é lógico que ele conhecia. Então, quando ele fala, atire a primeira pedra, o que ele está falando é o seguinte: quem de vocês aí é a testemunha ocular? Quem que viu? Atire a primeira pedra. Por que ele estava falando isso? Ele estava transferindo para eles a responsabilidade que eles jogaram nele. Eles jogaram a responsabilidade nele de condenar aquela mulher. E ele não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Ele não estava presente no local, ele não viu nada, não existia o homem ali, então ele não tinha parte naquilo ali. Era problema deles. Então eles vieram com a armadilha de jogar nas costas dele a responsabilidade de executar um juízo, e ele reverteu aquela responsabilidade e devolveu para eles. Vocês que cumprem aquilo que a lei mandou. Quem viu, atire a primeira pedra. Se você não tiver culpa no cartório, se você não estiver fazendo nada errado. Reflete bem se é isso mesmo, porque isso não é problema meu, é problema seu. Olha o que o texto diz a respeito de falsas testemunhas. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, isso é Deuteronômio 19, 16 a 20. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ela acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Ou seja, se aqueles homens estivessem levantando uma falsa acusação, ou se fosse uma acusação no qual eles também são culpados, porque o homem que cometeu o adultério não estava ali. Será que era um deles? Será que era um amigo deles que eles estavam tentando encobrir? A gente não sabe, a gente só sabe que era uma armadilha. Mas o que Yeshua faz é reverter para eles o ônus da acusação. Ele entrega na mão deles o direito da execução, mas ele lembra deles. Fica bem, abre o olho para você não estar cometendo uma transgressão, para você não estar cometendo um pecado, porque se você estiver cometendo um pecado contra a mulher e acusando ela injustamente, o mesmo juízo que vocês estão colocando para ela é o juízo que aguarda vocês logo em seguida, baseado na lei. Quando a gente conhece a lei, fica mais fácil a gente entender o que Jesus estava falando. Só que a gente cresceu aprendendo que a gente não precisa conhecer a lei. Basta ler o Novo Testamento, basta ler o Evangelho de João, basta ler a Carta de Romanos, que a gente já sabe tudo de Deus. Não, a gente não sabe nada. O que a gente faz com isso é ler um texto como esse, que não é difícil de compreender quando analisado dentro do contexto, mas a gente lê um texto desse e sai com uma heresia de que Jesus ali estava abolindo a lei de Moisés. Não, ele não estava abolindo. Ele estava se preservando para não cair na armadilha e ele jogou a responsabilidade para aqueles que estavam tentando enganá-lo. Simplesmente isso. A única coisa que ele fez foi isso. Ele usou a lei de Deus para reverter a situação em favor dele e colocar aqueles que estavam criando a armadilha numa situação difícil. E o que é que eles fizeram logo em seguida? Foram embora. Por que eles foram embora? Porque eles sabiam isso aqui também.
Portanto, o texto deixa claro que Yeshua ele não absolveu aquela mulher. Ele simplesmente escapou de uma armadilha que haviam preparado para ele, aplicando o princípio de julgamento prescrito na lei e transferindo para os acusadores a responsabilidade de exercer o juízo. Só depois que aquelas pessoas foram embora, é que aí ele deu o parecer dele. Tá? No versículo 11. Não. No versículo 11. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ou seja, cabia a eles condenarem ela. Eles é que viram. Eles é que deveriam dar a primeira pedrada. Ninguém fez nada. E ela disse, ninguém, Senhor. E aí ele fala, então eu também não te acuso. Também não te condeno. Ah, Jesus não condenou porque ele estava mudando a lei. Não, ele não condenou porque ele não tinha o direito de condenar. Não era a responsabilidade dele condenar. Ele estava saindo de uma armadilha que estava sendo montada para ele. Simples assim. Vamos acreditar no que está escrito. Vamos analisar o que está escrito dentro de contexto. Que a gente para de criar pretexto para poder vivermos uma vida abominável a Deus. Falando que não, a lei de Deus não serve para nada mais. Então vai. Não peques mais, nem eu te condeno. Se eles não te condenarem, e eles é que tinham a responsabilidade de fazê-lo, quem sou eu para te condenar? Vai e segue sua vida. Yeshua não mudou absolutamente nada na lei de Deus. Ele só aplicou ela da maneira correta. O que ele estaria escrevendo ali no chão? A gente pode especular. Sei lá, de repente, imagina. Ele começa a escrever ali na hora que eles vieram para ele, né? E aí ele abaixou a cabeça e começou a escrever. Começou a escrever o nome do cara lá. Simão e, sei lá, Miriam. E aí começou a escrever os casos amorosos dos caras que estavam ali acusando a mulher. Não sei, de repente foi isso. Ou escrever o nome de quem estava com ela. Alguma coisa ele escreveu ali que chamou a atenção deles. Mas o contexto como um todo deixa claro que eles não estavam fazendo algo digno, eles se conscientizaram disso e desistiram, porque talvez aquilo ali poderia se reverter contra eles e eles poderiam ser condenados à morte por causa disso. E aí a gente chega no evento 3. As últimas chuvas. João capítulo 7, versículo 37 a 52. E no último dia, o grande dia da festa, ou seja, no 8º dia, né, o último grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente esse é o profeta. O que ele falou lá no início da festa? Eu sou aquele que ele enviou para dar testemunho das palavras do Pai. Eu sou ele, o enviado. E aí o pessoal reconhece, realmente ele é o profeta. Ele é o profeta de Deuteronômio 18 que nós estamos aguardando. Ele é aquele que nós temos que ouvir e obedecer tudo o que ele falar. Porque se nós não obedecermos, será cobrado de nós a nossa atitude de desobediência e de rebelião. Ou de simplesmente ignorarmos aquilo que ele nos ensinou. A razão desse estudo que nós estamos fazendo aqui é justamente para entendermos a verdadeira mensagem do Evangelho que o profeta veio nos trazer. Porque se nós não estivermos de acordo com ela, nós vamos ser julgados segundo a nossa atitude. Então aqui eles reconhecem, ele é o profeta. Outros diziam, esse é o Cristo, o Messias. Mas diziam outros, vem pois o Messias da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. A gente lembra que no
no estudo lá, quando Yeshua fala que aquele que chamar o irmão de louco, ele é réu de juízo. A gente lembra, não lembro exatamente os termos aqui, mas a gente fez um estudo muito tempo atrás, quando a gente tratou lá do Sermão da Montanha, se eu não me engano, quando ele fala, né, vos foi dito pelos anciãos, eu porém vos digo. Né? E ali ele fala a respeito de alguns termos que os líderes religiosos usavam para discriminar e para humilhar a população mais humilde. Né? Se você não veio na nossa yeshiva, você é um ignorante, você é um louco. E aí Yeshua fala o quanto que essas pessoas seriam condenadas por causa disso. E aqui eles dão um exemplo disso. A população em geral, a população maldita. Lembrando que essa população eram judeus. Mas os que estavam acusando eram os judeus ao quem João sempre se refere como sendo aqueles que perseguiam Jesus. Nicodemos, que era um deles, e que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Ou seja, Nicodemos aplicando o princípio do reto juízo. Né? Até porque ele já havia se tornado ali um seguidor de Yeshua. Responderam-lhe eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Tá, onde que eu estou? Então a gente está aqui no último grande dia, o último dia da festa. Tudo preparado para o encerramento da última festa do ano, e a partir dali, só no próximo ano, eles retornariam na festa da Páscoa. Segundo a palavra de Deus, a gente precisa compreender o contexto aqui para entender o que aconteceu aqui em todo esse debate, toda essa discussão que ocorreu aqui, e principalmente nas palavras de Yeshua, quando ele fala, quem crê em mim, venham até a mim aquele que tem sede, e eu vos darei a água, e disse ele, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas viva correrão do seu ventre. Né? Então a gente precisa compreender isso dentro do contexto, e o contexto aqui é o seguinte, Davi, Deus não permitiu a Davi construir o templo, porém, segundo as Escrituras, foi Davi quem estabeleceu o sistema sacerdotal, o sistema cerimonial do templo, principalmente das festas, que, como nos diz Paulo em Colossenses, são sombras de boas coisas por vir. Então elas são sombras proféticas daquilo que aconteceria na vida do Messias. E nós sabemos que Davi, ele recebeu revelação a respeito do que aconteceria futuramente com o Messias, até mesmo da sua morte e crucificação. E quando Davi coloca em prática, cria o plano cerimonial para o templo, ele cria esse plano cerimonial alinhado com aquilo que aconteceria na vinda do Messias. Quando a gente chegar lá na Páscoa, nós vamos poder observar isso de uma maneira mais perfeita. Porque tudo que acontece na vida de Yeshua nos últimos dias está perfeitamente alinhado com o cerimonial no templo. E aqui não era diferente. No último grande dia da festa, existia um cerimonial no templo que os sacerdotes e os levitas, eles iam até o poço de Siloé, e eles pegavam a água do poço de Siloé, levavam essa água até o altar do templo, e eles derramavam a água no altar do templo de uma maneira de pedir a Deus que mande a chuva no momento oportuno, no momento certo. Em Israel existem 2 períodos de chuva. A chuva seródia, deixa eu ver se eu acho aqui nos meus escritos, isso. A chuva seródia e a chuva temporã. A chuva seródia, ela acontecia no período da primavera, que é o período das primeiras festas bíblicas, que é quando começa a colheita que vai durar o ano inteiro. A chuva temporã, ela acontece no outono, logo após o período das festas de outono, e ela é necessária que ela venha no tempo adequado para que Israel pudesse fazer o plantio da colheita que ele vai colher para o próximo ano. Né? Quando chega o período da Páscoa, nós sabemos que
A Páscoa ocorre no mês de Aviv, porque a cevada já está madura, já está pronta para ser colhida. Então, tudo ali no relacionamento de Israel com Deus, ele está de alguma maneira relacionado à colheita e ao tratar da terra. Então, para que tudo acontecesse no tempo correto, na maneira correta, eles faziam esse ritual que teria sido estabelecido por Davi segundo a tradição judaica. O que a palavra de Deus nos diz é que foi Davi quem estabeleceu esse cerimonial no templo. Mas ela não nos diz como era esse cerimonial. Para que a gente entenda esse cerimonial, a gente depende da informação que vem do judaísmo. E a gente tem sempre ter um pouco de cautela, um pé atrás, mas é a única fonte que nós temos. E eu, inclusive, tenho um livro aqui, esse livro aqui, que é a Carta Ilustrada do Templo Sagrado de Jerusalém. Esse livro é um livro do Instituto do Templo, que é o instituto que ele organiza a reconstrução do templo, todos os utensílios, todo o cerimonial baseado em documentos antigos e etc. É feito por esse instituto. E esse livro aqui, ele tem uma informação a respeito de tudo que era feito dentro do templo. Entre eles tem aqui o cerimonial que era feito na festa do tabernáculo. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, onde está o meu dedo, você tem um poço, que seria o poço de Siloé. Você tem os levitas e os sacerdotes vestidos de branco, tocando aqui a trombeta, tocando o chofar, e ele colhendo a água para levar a água para ser derramada lá no altar. Numa outra fotografia, nós temos aqui os utensílios que seriam utilizados para esse cerimonial. E aqui nós temos 2 sacerdotes que estariam preparando para derramar na parede do altar. Tem uma foto aqui logo em seguida que mostra um pouco maior, né? Esses sacerdotes aqui em cima, eles estariam derramando a água. O curioso, e que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o curioso é que eles derramavam a água e um derramava vinho. Então ele derramava água e vinho no altar. Isso nos lembra o quê? Isso nos lembra que quando Yeshua morre, né, ele é transpassado ali pela lança do soldado e sai dele água e sangue, e essa água e sangue vai para dentro da terra. Isso é muito curioso, mas não vou entrar nessa questão aqui. Mas eles derramavam então essa água que era pega lá no poço de Siloé, enquanto os outros tocavam a trombeta, tocavam o chofar e etc. E esse é um ritual que era feito no tempo do primeiro e do segundo templo, clamando a Deus que ele enviasse as chuvas temporã no momento certo. Eu vou ler um pouco do que eu anotei aqui, porque é muita informação e eu posso acabar esquecendo alguma coisa. A palavra de Deus cita então 2 períodos de chuvas distintos que estão relacionados à colheita da terra em Israel. As chuvas seródias, que são as chuvas de primavera, o período das primeiras festas bíblicas, e as chuvas temporã no outono, que é o período das últimas festas bíblicas. Deuteronômio 11, versículo 13 e 14. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolheis o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. O profeta Joel, ele também faz menção a esses 2 períodos de chuva, dentro de um contexto do reestabelecimento do reino de Israel, da volta do povo, das ovelhas perdidas e do reestabelecimento da nação nos últimos dias, no tempo do retorno do Messias. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos diante, de geração em geração. Versículo 21 a 23.
Não temas, ó terra, regozija-te. Os versículos anteriores falam a respeito do juízo, fala de destruição, fala de guerra. E aí ele chega no versículo 21 e 23 e fala o seguinte: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Isso aqui está falando a respeito da restauração da terra de Israel. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E aí, conclusão do capítulo 2 de Joel, versículo 27 a 32. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse Jeová, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então nós sabemos que essa profecia de Joel, ela começou a ser cumprida no Pentecoste, logo após a primeira vinda de Yeshua. Quando o Messias cumpriu, então, as primeiras festas, as festas de primavera, então aconteceu o derramar do Espírito Santo. O primeiro derramar do Espírito Santo, que mudou o mundo até hoje, né? Mudou a história da humanidade desde então, mas teve um impacto gigantesco ali no primeiro século. Né? Os sinais de Deus manifestos através da igreja primitiva é algo que nunca foi visto depois do primeiro século. Mas foi algo extraordinário, e isso começou no tempo das chuvas seródias. O que nós estamos aguardando agora é o cumprimento final da profecia. A profecia não se cumpriu como um todo. Nós sabemos que lá no livro de Atos, se eu não me engano, Pedro, ele dá testemunho falando que a profecia de Joel, o que eles estavam vendo ali, era a profecia de Joel se cumprindo. Mas ela não se cumpriu na sua totalidade. Ela vai se cumprir na sua totalidade quando Yeshua retornar e o reino for estabelecido e houver paz sobre a terra. Isso só vai acontecer na segunda vinda, quando ele vier cumprir as festas de outono, as festas do período da chuva temporã. Portanto, nós temos um derramar do Espírito no período das festas seródias, e nós estamos aguardando um segundo derramar do Espírito no período das festas temporã, quando for o período do retorno do Messias. Tiago, ele usa essa questão das festas para se referir exatamente ao retorno do Messias. Faz um paralelo ali, mas ele usa esse termo. Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então é de uma aceitação ampla no meio teológico de que esses períodos de chuvas, eles são figuras proféticas, eles são sombras proféticas do derramar do Espírito Santo. Além disso, nós sabemos pelo próprio texto bíblico claro que Yeshua usa a questão da colheita como uma referência a respeito da salvação das pessoas na humanidade, né? A colheita está pronta. Nós vamos até ler isso logo em seguida. Vai tratar a respeito da colheita estar pronta, e nós precisamos de pessoas para serem mandados para o campo. Mas, então a gente vê que essa questão da chuva seródia e da chuva temporânea estão diretamente relacionadas ao derramar do Espírito Santo para cumprir o propósito de restauração de Israel
convertendo o coração daqueles que são chamados para serem salvos. Tendo isso em mente, a gente retorna lá para o texto de João. A gente estava ali então no último grande dia, o último dia da festa. Os sacerdotes e os levitas descem até o poço de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Então eles vão ao poço do enviado, pegar a água do enviado, de maneira que eles pudessem derramar essa água lá na parede do altar, em busca, né, do favor de Deus para o derramar da chuva sobre eles. Isso é o que eles tinham em mente. Essa era a única coisa que eles conseguiam ver. Eles conseguiam ver a sombra estabelecida pelo rei e profeta Davi, que criou o cerimonial. Então Yeshua chega no templo, no momento em que eles estavam fazendo aquele cerimonial, e ele grita em alta voz. Eu vou parafrasear, eu não vou falar o que o texto está falando, eu vou contextualizar com tudo aquilo que a gente viu até agora. Nós vimos que durante todo o período da festa, Yeshua chamava atenção para o fato de que ele é o enviado. Eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Nós vimos todos os textos que nós lemos anteriormente, o tempo inteiro ele dando ênfase. Eu sou o enviado, eu sou o enviado, eu fui enviado por alguém, eu vou voltar para aquele que me enviou. E aí, quando chega nesse último dia, eles estavam ali fazendo o cerimonial que eles faziam toda a festa dos tabernáculos. E Yeshua então levanta a sua voz e diz o seguinte, parafraseando, tá? Não estou lendo o texto. Estou criando um texto que vai condensar tudo que nós lemos aqui em contexto. Vocês descem até o poço de Siloé, o poço do enviado, para buscar a água que representaria o derramar da chuva sobre vocês, o derramar do Espírito, que cumprirá a promessa da colheita dos dispersos de Israel, e reestabelecerá o reino para todo sempre. Eu, porém, vos digo, eu sou o enviado. Se alguém tem sede, vem até a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí o versículo 39 complementa com as palavras do autor que diz, e isto dizia ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Eu vou ler aqui para vocês o que eu anotei. Nós sabemos que na sua primeira vinda, Yeshua cumpriu a figura profética das primeiras festas bíblicas. As festas de primavera do tempo das chuvas seródias. Naquele tempo o Espírito foi derramado e o mundo daquela época viu um agir de Deus sobre a terra nunca visto antes. Hoje nós aguardamos o cumprimento final da profecia de Joel, quando Yeshua retornará para cumprir as festas bíblicas de outono. No período das chuvas temporã, quando uma porção dobrada do Espírito Santo será derramada sobre as 2 testemunhas e sobre as 144.000 testemunhas que levarão o evangelho do reino aos 4 cantos da terra e vão causar um alvoroço em toda a humanidade. Eles vão testificar de que só existe um Deus e de que ele é verdadeiro. E eles vão testificar de que Yeshua é aquele que veio para derramar o sangue para salvar a humanidade. O texto continua, voltando a João capítulo 7, versículo 40 a 52. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam, verdadeiramente ele é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi? Acho que eu já li isso, né? Eu acho que eu já li. Cadê meus papéis? O vento soprou ele? Não, está aqui debaixo. Acho que eu já li até o 52. Eu já li. Mas ao ouvir aquelas palavras de Yeshua,
eles reconheceram que ele realmente é o Messias. Ele é aquele de quem nós devemos ir para buscar água. Ele é o enviado que trouxe a água que nos dará a vida eterna. Ele é aquele que derrama sobre nós a chuva do Espírito Santo. E é isso que nós estamos aguardando. É isso que nós acreditamos que acontecerá em breve, justamente durante o período das festas de outono. A gente chega no evento 4. No evento 4. Os 70 são enviados. Lucas 10, Lucas 10, versículo 1 a 16. Dentro do contexto da festa dos tabernáculos, o número 70, dentro do contexto bíblico, o número 70, ele é uma representação de todas as nações da terra, criadas depois do dilúvio e ali depois da dispersão do povo após a Torre de Babel. Dentro do contexto da festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, no primeiro dia da festa, 70 bois são sacrificados. E aí cada dia da festa vai diminuindo a quantidade desses bois. A festa dos tabernáculos, segundo Zacarias, ela é uma festa no qual, durante o reino milenar, todas as nações da terra deverão ir para Jerusalém para celebrar essa festa. Por quê? Porque ela é uma festa para a humanidade. Ela não é uma festa focada exclusivamente para o território de Israel. Ela é uma festa que abrange toda a humanidade. Então, durante aquele período das festas, no último dia das festas, não seria diferente que Yeshua utilizasse esse número 70 de maneira simbólica para que ele enviasse os seus 70 para levar a mensagem do Evangelho por toda a terra de Israel. Isso está descrito em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 16, que fala o seguinte. E depois disso, então depois de toda aquela situação que estava acontecendo ali no templo, depois de Yeshua dar o testemunho, de que ele é o cumprimento, ele é aquele que foi enviado, ele é aquele que vai trazer o Espírito Santo. Yeshua então designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, o contexto daquele cerimonial feito no último dia da festa era justamente preocupado com a colheita física, na expectativa do alimento que o povo precisava. Mas nós sabemos que dentro do contexto bíblico, a visão de Deus ela vai muito além do físico. Ela vai na questão espiritual, sobrenatural. E ele aplica isso aqui ao enviar esses 70 e falar, olha, a chuva já está sendo preparada. Então vão para poder... A seara está pronta. Vão fazer a obra de vocês e levar a mensagem. E essa é a realidade nossa. Se essa já era a realidade há 2000 anos atrás, imagina hoje, diante de tudo que a gente está vendo acontecer no mundo. A seara está pronta. Nós temos que fazer alguma coisa. Todos nós temos que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não é vir aqui ouvir o Marcelo falar no sábado. E aí, durante a semana, não fazer nada. Porque o próximo sábado eu vou escutar de novo e eu estou cumprindo a minha obrigação diante de Deus. Não. Eu disse no nosso grupo de Telegram essa semana, eu fiz um áudio no grupo de Telegram e eu falei que essa é uma obra de todos. Todos têm que fazer alguma coisa. Não é de uma pessoa. Não é para alguém virar e falar, eu sou o líder, eu faço isso, eu faço... Não é. Eu coloquei a minha cara aqui a tapa para poder fazer vídeos online porque Deus me deu a capacidade de me expressar, de não ter vergonha, de conseguir transmitir uma mensagem. E a partir do momento que eu compreendi a palavra da verdade, e eu notei que, infelizmente, isso está em falta no Brasil, porque nós não recebemos a verdade como um todo, nós recebemos a verdade de Jesus como aquele que veio para pagar o preço dos nossos pecados, sim, mas não é só isso. O que o profeta veio nos ensinar? Porque nós vamos dar conta se nós vivemos de acordo com aquilo que o profeta veio nos ensinar. Então, a partir do momento que eu compreendi, eu falei, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. E dentro da habilidade que Deus me deu, eu estou tentando fazer a minha parte. Eu estou tentando cumprir o meu papel dentro dessa seara. Porque o Espírito, ele veio, a chuva,
ela foi derramada lá no tempo das chuvas seródias para nos capacitar a fazer a colheita. Essa é a nossa responsabilidade. Para até o dia em que virão a chuva temporã, e aí se cumprirá nos últimos dias, no qual até mesmo os anjos serão enviados aos 4 cantos da terra anunciando o evangelho do reino. Porque o tempo vai ser tão curto e a coisa vai estar tão próxima para o fim, que até mesmo os anjos anunciarão o evangelho, algo que hoje não é permitido a eles fazerem. Então, que cada um possa compreender como que eu posso contribuir para essa obra, dentro da sua habilidade. Às vezes a sua habilidade, como nós temos irmãos lá no grupo, é fazer uma edição de vídeo. Às vezes a sua habilidade é orar, é colocar o joelho em terra e orar por quem está fazendo a obra. Às vezes a sua habilidade é financeira e ajudar irmãos que às vezes estão em necessidade num determinado momento. Então todos nós temos como ajudar de alguma maneira. Não tem ninguém que não tenha absolutamente nada para contribuir. E principalmente, como eu disse lá no áudio, a sua responsabilidade, se você é casado, se você tem filhos, é primeiramente com o seu filho e com a sua filha. Então, se você não tem condição de fazer absolutamente nada fora da sua casa, no mínimo você tem que fazer dentro da sua casa. Porque é um mandamento que nós ensinemos a palavra aos nossos filhos de dia e de noite, ao levantar, ao se deitar, ao comer, ao caminhar, a todo momento. E para você fazer isso, você precisa entender a palavra. E é o que a gente está tentando fazer aqui com vocês. Passar uma palavra para vocês, fácil de compreender, e que vocês possam assisti-la várias vezes, ver esses vídeos várias vezes, anotar, e criar uma maneira de transmitir essa palavra para os seus filhos. Então a seara, ela é grande. A chuva já veio uma vez. Ela vai vir de novo. Mas nós ainda estamos no tempo daquela primeira chuva. E a seara já está pronta, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Não levais bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudais pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Lógico, dentro do sentido santificado por Deus, que a gente já tratou em episódios anteriores. Às vezes, quando a gente lê um texto aqui, comei do que for oferecido, o pessoal está pensando que eles vão oferecer rato. Né? Não é isso não, gente. É comei comida. Comida está santificado por Deus na palavra dele. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que vos foram feitas, já há muito assentados em sacos e cinzas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantastes até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ele fecha, então, a mensagem aqui no dia do último grande dia da festa, enviando os seus 70, que é um símbolo do número das nações na Terra. Uma representação, hoje nós temos muito mais de 70, mas a origem das nações, biblicamente falando, ela foi dividida em 70 nações. Então ele manda os seus 70, deixando muito claro, eu sou aquele que foi enviado, eu sou o que enviou. E aquele que rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. O evento 5
João 7, versículo 53, o fim da festa. E cada um foi para sua casa. Então aqui a gente termina o nosso estudo de hoje. Fico aberto aí para perguntas, comentários. E aí a gente dá por encerrado o estudo. Quantas horas? Oi? 6:30? Tá bom. Então nós temos aqui Fátima Coutinho. Um abraço, Fátima. Shabbat Shalom para você. O Carlos Vieira também. Shabbat Shalom. A Valéria escreveu aí. Muito bom. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento. Fiquem à disposição. José Tapias. Primeiro agradecemos a Deus e depois gostaríamos de agradecer a você, Marcelo, por este estudo e pela sua preocupação em geral com o grupo. Obrigado, Tapias. Eu vi uma vez uma pessoa falando algo, a tal Tapias escreveu ali mais, olharemos a passagem da mulher adulta com... olharemos a passagem da mulher adulta com outra visão, uma visão simples que nos foi apresentada agora. Pois é aquilo, gente. A lei, ela é o fundamento. A revelação do Novo Testamento, ele é a casa que foi construída. Mas ele tem que estar em cima do fundamento. Se você tira o fundamento, a casa cai. Por isso que Yeshua fala lá em Mateus capítulo 7, que aquele que não construir sobre a rocha, a casa cai. Ela não tem fundamento. Ela é baseada em fantasias da mente humana, da criatividade humana. Fundamento é a lei de Deus. A gente tem que conhecer a lei para a gente entender o que está acontecendo. Então, quando a gente conhece, a gente fica mais simples. Eu também, eu olhava e não via essas coisas. Eu não via. Mas, a partir do momento que você começa a voltar no Antigo Testamento, entender o Antigo Testamento, e aí você vai no Novo e fala, por que que Jesus falou isso? Por que que Paulo falou isso? Por que que Pedro falou isso? E aí você vai nos profetas e vai... É tudo harmonizado, tudo se encaixa perfeitamente. Entendeu? Mas pela visão cristã é tudo maluco, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. É um Jesus que veio acabar com a lei, mas ele simplesmente não faz sentido. Eu não consigo nem explicar mais o que eles acreditam, porque de tão sem sentido que é. Mas a gente está aí. Hoje eu me surpreendi. Eu fui, por curiosidade, na hora que eu estava preparando o texto, eu fui ver há quanto tempo que a gente está fazendo essa série. A gente começou essa série em outubro de 2020. Está indo para quase um ano de série. Eu imaginei que ia durar muito tempo, mas está indo para quase um ano. Então é muita coisa, gente. Muita coisa. Eu estou colocando nessa série praticamente todo o conhecimento que eu tenho hoje a respeito da Bíblia, eu estou indo ali. Porque sempre tem alguma coisa no Novo Testamento que abre a porta para você ir lá no Velho e trazer e contextualizar. E depois que a gente acabar essa série, nós vamos continuar. Atos, vamos entrar nos livros de Paulo, nas cartas de Pedro, nós vamos entrar no Novo Testamento. Vamos embora no Novo Testamento, desconstruindo essa visão errada de que o Novo Testamento é do novo povo de Deus, do novo sistema e coisas desse tipo. Nós vamos desmontar tudo. Desmontar toda essa teologia farsante que coloca o Deus do Antigo Testamento como se fosse um monstro e coloca Jesus como se fosse o Deus do Novo Testamento que veio substituir o Deus do Velho Testamento. Essa heresia. Mas a gente vai fazendo, de pouco em pouco. Acho que nós vamos ter material para continuar estudando até o dia que Yeshua retornar. Mas voltando ali ao que o Tapias estava falando, agradecimento dele, eu vi uma vez um comentarista político brasileiro, Paulo Figueiredo,
ele falar que, acho que foi ele que falou, que o que ele fazia por egoísmo, entre aspas. Porque a primeira luta dele, na visão conservadora do mundo e etc., era pensando nos filhos dele. Primeira. Então ele fala assim, eu admito que eu estou sendo egoísta, porque o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para os meus filhos. E aí, no dia que eu ouvi isso, eu me identifiquei com isso. Porque eu considero que o que eu estou fazendo aqui, primeiro eu estou fazendo para Deus, porque como eu falei para vocês, desde o dia que eu comecei a entender essas coisas, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para levar essa mensagem para o Brasil. Então eu tinha no meu coração a preocupação com o povo brasileiro. Sem dúvida nenhuma, partiu disso. Mas hoje, todas as vezes que eu me dedico a preparar isso aqui, eu penso para mim, essa aqui é a maior herança que eu vou largar para os meus filhos e para os meus netos. E se Yeshua não retornar, para os bisnetos. É a minha herança. Vai ser esse material, que eu quero passar de geração em geração, para que eles possam compreender, para que eles possam ter um fundamento. Então, de certa maneira, é egoísta, porque eu estou pensando em mim, eu estou pensando, eu tenho que deixar isso aqui para os meus filhos. Né? Mas não é egoísmo, vamos dizer assim, é um egoísmo santo, porque é para todos. Eu estou aqui publicamente, diante da internet, para o mundo inteiro, que quiser ter acesso, então, querendo ou não, é para todos. O Carlos escreveu aí, maravilhoso estudo. A Valéria escreveu, real, deve ser realmente que ela ia escrever. É realmente mesmo, que ela escreveu logo embaixo. Realmente fica tudo muito mais simples. O problema é que sempre aprendemos a espiritualizar o que não era explicado, por rejeitar a lei. Se você lê o Novo Testamento partindo do princípio que Yeshua, que o Messias veio para rejeitar a lei, acabou, você não vai entender mais nada. Acabou. Não tem como você partir de uma premissa errada e chegar numa conclusão certa. A conclusão vai ser sempre errada. Então isso é o que nós vivemos a nossa vida toda. E o que eu peço é que vocês estudem isso, aprendam isso. Né? Esse tipo de mensagem não é popular. Vocês olham aí os vídeos de pastores que estão pregando aí um monte de doutrina errada, tem lá centenas de milhares de pessoas seguindo. Você olha os vídeos de alguns que estão pregando um judaísmo messiânico todo cheio de aparência, de menorá, de não sei o que na cabeça, de talit, pá, e todo show ali da aparência, e você vai ver lá alguns milhares de pessoas que estão seguindo, porque o povo gosta disso. O povo gosta daquilo que satisfaz a emoção, que satisfaz os olhos. Mas a gente está tentando aqui simplesmente fazer o que é simples. Fazer o que é simples. É o que está na palavra, viver o que está na palavra. E eu não consigo fazer isso sozinho, preciso de vocês. Acima de tudo, eu preciso que vocês estudem isso, meditem sobre isso, vão na palavra de Deus, vê se o que eu estou falando faz sentido. Se chegar à conclusão que algo que eu falei não faz sentido, apliquem da maneira que vocês crerem que está mais de acordo com a palavra de Deus, mas aprendam, interiorizem esse conhecimento e passem para frente esse conhecimento. A ordem de Yeshua é que nós façamos discípulos. Discípulo é alguém que imita o mestre. Né? Paulo falava, me imitai porque eu estou imitando Jesus. Então aí o outro vai imitar Paulo, e aí o outro vai imitar o que imitou Paulo. E hoje eu estou aprendendo com pessoas que vieram antes de mim, que aprenderam antes de mim. Eu já citei alguns nomes aqui. Michael Rood, Arthur Bailey, são os principais com quem eu aprendi nesses últimos anos, e mais outros ministérios. Estou aprendendo com eles. E hoje vocês estão tendo a oportunidade de aprender comigo. Mas a gente tem que passar para frente. Agora, é como o texto fala lá quando Yeshua enviou os 70. Eu estou mandando vocês por meio de lobos. E eu estou mandando vocês para lugares que às vezes eles não vão querer nem receber vocês. Então, a coisa que eu aprendi, não percam tempo discutindo com quem não quer escutar. Yeshua não mandou perder tempo. Não percam tempo. Eles vão resolver o problema deles com Deus. Né?
e estejam preparados para a rejeição. E, no mais, é aguardarmos a coroa da nossa salvação, que a recompensa vai vir dele, não vai vir aqui desse mundo. Isso aí podemos ter certeza. Mas eu acho que nós não temos mais perguntas nem comentários. Então a gente fica por aqui. Que Jeová dê a vocês uma semana abençoada. Para quem está aí no Brasil, vocês ainda têm muito tempo de Shabbat pela frente. O meu aqui já daqui a pouco está acabando. Mas que Jeová dê a vocês uma semana abençoada. E se Ele assim nos permitir, nós vamos estar de volta no próximo sábado com a nossa série aí, a cronologia dos evangelhos. Tá bom? Um abraço a todos. Shalom.